galera do segundo ano, que é o professor Fabiano de Geografia. Hoje eu vou falar sobre a segunda maior economia do mundo, né? A economia chinesa, tá? No capítulo 16 da unidade 4. Então a China hoje, galera, é uma das maiores potências mundiais, tá? E o país que apresenta o maior crescimento econômico ao longo das últimas décadas, tá? Esse território de cultura muito milenar é repleto de tradições e de belas paisagens. A China é uma das maiores potências mundiais, oficialmente chamada de República Popular da China, ou RPC, né? É um país socialista, tá? E uma das civilizações mais antigas do mundo. O país atualmente é a segunda maior economia do mundo e é também o mais populoso do planeta, com mais de 1,3 bilhões de pessoas. É um país socialista no campo político, mas a gente sabe que na economia ela é capitalista. Porque se ela fosse, né, a economia fosse socialista, seria como uma Coreia do Norte hoje, quebrada, né, sem nenhum tipo de avanço científico, tecnológico, industrial. Seria um país pobre, tá? E através de algumas mudanças que surgiram após a morte de Mao Tse Tung, líder do Partido Comunista, houve algumas mudanças no campo econômico. Tá? No campo político ainda continua enraizado no comunismo, tá? Mas no campo capitalista ele é totalmente economia de mercado, ele é capitalista. A cultura chinesa, por exemplo, ela é repleta de tradições e particularidades. A China hoje participa das organizações como a OMC, Organização Mundial do Comércio, faz parte dos BRICS, grupo de países emergentes. Tá? Ela faz parte do bloco econômico chamado Cooperação Econômica da Ásia do Pacífico e é também membro permanente do Conselho de Segurança, tá, da cadeira da ONU. Aqui temos aí o PIB de ranking em dólares correntes em 2019. A gente tem aí a China, uma segunda maior economia do mundo, tá? Tendo aí mais de 14 bilhões de dólares no seu PIB. É 16,3% de crescimento de participação da economia mundial. E o Brasil está aqui, em nono. Tá? Então, esse é o grupo dos 10 países mais ricos do planeta. E o mais rico é os Estados Unidos aí, tá? Desde após a Primeira Guerra Mundial até hoje, lidera o ranking da economia global. Aqui, galera, temos a cor vermelha, né? A bandeira da China. A cor vermelha representa a revolução comunista, né? E a amarela das 5 estrelas, tá? O brilho da luz do sol, né? Numa terra vermelha comunista, né? Temos a estrela maior que representa o PCCH, o Partido Comunista Chinês ou da China, e as pequenas, o povo chinês. A relação mútua entre as 5 estrelas simboliza a grande união do povo sob a direção do Partido Comunista Único, né, que é o Partido Comunista da China, tá? Então, até o momento, né, a China no campo político ele é totalmente comunista, socialista, tá? E com isso, tá, não há aí livre, espontânea vontade de pensamento e do que se pode falar. A imprensa ela é limitada em relação a algumas publicações, porque é estatal, né? Muitas dessas empresas da mídia chinesa é estatal. A gente não tem Facebook lá, WhatsApp, né? São próprias apps, né? Próprios redes sociais chinesas que circulam, né, no território. Então há uma certa falta de democracia no território chinês, pela política ainda ser enraizada no socialismo. Tá? Não é igual aos Estados Unidos, que é um povo, uma população mais democrática, mais livre, onde é uma ampla liberdade de falar o que você pensa. A mídia, né, tanto falada ou escrita, né, os jornais expõem aí escândalos, problemas, não só nos Estados Unidos, como em boa parte dos países capitalistas que são, tá, tem uma ampla liberdade de imprensa. Na China não, infelizmente a política ainda é enraizada no socialismo, mas a economia ainda mudou. A economia hoje ela é totalmente capitalista. Então a China, galera, ela se localiza no continente asiático, na porção da Ásia Oriental, ou seja, no chamado Extremo Oriente, ali próximas às Coreias, né, ao Japão. Faz fronteira também com 14 territórios, né,
como alguns países do Oriente Médio, como Afeganistão, Butão, Cazaquistão, ao sul também, e o Sudeste Asiático, tá? Com a Índia, Laos, Mianmar, Mongólia, Nepal, Paquistão, Quirguistão, Rússia, que é o maior país do mundo, Tajiquistão e Vietnã. Essa é a maior fronteira terrestre do mundo, com mais de 22 mil quilômetros, tá? De distância, tá? A China hoje tem aí a maior fronteira do mundo, os demais países que eu acabei de falar, dos 14 países que eu acabei de falar para vocês. A China ela é dividida em 23 províncias, tá? Como fosse estados do Brasil, por exemplo. 5 regiões autônomas, tá? 4 municípios e 2 regiões administrativas, tá? Vamos falar aqui de algumas províncias, né? Anhui, Fujian, Gansu, Guangdong, Guizhou, Hainan, Hebei, Hunan, Jiangsu, Jiangxi, Jilin, Liaojin, Qinghai, Shanxi, Shandong, Shanxi, Sichuan, Yunnan, Zhejiang, Taiwan e território ainda contestado, tá? O Taiwan ainda é um território ainda contestado e não ainda, né, não pertence ainda totalmente à China, né? Mas é um território ainda que precisa ainda ter uma ampla aprovação, tá? De quem vive em Taiwan, taiwaneses, tá? Para ser anexado à China de uma vez por todas. Temos as regiões autônomas, né, como Xinjiang, Mongólia, interior, Tibete, Ningxia e Guangxi. Os municípios temos aí Pequim, Tianjin, Xangai e Chongqing. E as regiões administrativas, tá? Hong Kong e Macau, que eram antigas colônias, né, tanto da Inglaterra como de Portugal, respectivamente. Essa civilização chinesa ela é milenar, né, uma das mais antigas do mundo, tá? Surgiu há 4.000 anos às margens do rio Yangtze, tá? Próximo aí ao norte, né, chamado o Rio Amarelo, no rio Huanghe, rio Yangtze-Kiang, o Rio Azul. Esse aqui é o Rio Azul, rio Yangtze-Kiang, né, e o rio Huanghe, tá, ao norte, tá? Por as primeiras aparições, tá, da civilização chinesa. Tornou-se um vasto império no século II a.C., contato com o Ocidente no século XIII. Os europeus intensificaram o contato durante o século XIX. Temos aí a Guerra do Ópio de 1839 até 1842 e de 1856 a 1860. A Guerra do Ópio foi um conflito armado aí entre a Grã-Bretanha e a China, tá? Com o fim das guerras napoleônicas, né, todo o comércio marítimo aí se voltou ao Oriente. Porém havia um problema: a China ainda mantinha aí algumas restrições em relação ao comércio com os países estrangeiros. Então a Grã-Bretanha, por sua vez, estava passando por uma segunda revolução industrial e a cada dia precisava mais e mais de matérias-primas de baixos preços, tá? E um grande mercado consumidor para realizar a venda de seus produtos. E aí que a China entra, e também a Índia, e desperta grande interesse por parte dos britânicos, pois ambos tinham uma grande população, e o que significaria um grande mercado consumidor. A Índia se mostrava aberta a qualquer negócio estrangeiro, tá? E pelo contrário, a China era muito resistente, pelo menos no que se diz a respeito à compra de produtos europeus, tá? Mas vender seus produtos a esses países interessados, a ela não pensava duas vezes, tá? A China era uma grande produtora de seda, de porcelana, do chá, que era o produto que despertava o maior interesse dos britânicos. Em 1720 eles compraram cerca de 12 mil toneladas de chá dos chineses. Em 1830 compraram cerca de 360 mil toneladas. Entretanto, os chineses não tinham interesse algum nos produtos europeus, o que acarretava lucros muito pequenos aos ingleses. Apenas um produto despertava grande interesse neles, e por muitas vezes era ele que fazia com que o comércio da China obtivesse certo lucro. Esse produto aí era o ópio. Então o ópio, galera, é uma substância entorpecente extraída da papoula e causa dependência química em seus usuários. Temos também outro conflito, né, que foi a Guerra dos Boxers, 1898 a 1900. Então a Guerra dos Boxers foi um conflito ocorrido na China, tá, onde houve um violento grupo nacionalista, né, que lutava contra a presença de estrangeiros no seu território.
de uma forma tão inconformada, né, com a inapetência do poder imperial em conter a intervenção imperialista no país, um grupo de lutadores da China desenvolveu uma sociedade secreta, conhecida como a Sociedade dos Punhos Harmoniosos e Justiceiros, para lutar contra os imperialistas. Com o apoio aí velado das autoridades locais, os Boxers empreenderam as suas primeiras ações, realizando pequenos atos de vandalismo, ao cortar linhas telegráficas, destruir ferrovias e fazer uma perseguição aos missionários cristãos. Em suma importância, né, apesar de uma organização incipiente, os participantes dessa revolta atacavam tudo que vinham pela frente e que poderiam representar a dominação de ocidentais, ou seja, de povos estrangeiros no seu país, ou seja, na China. De uma forma gradativa, o triunfo das primeiras ações impediu o planejamento de ataques com a maior gravidade. A derrota nas guerras, né, obrigou às concessões, ou seja, após a Guerra do Ópio, a Guerra dos Boxers, tá, houve aí a tomada, né, de regiões estratégicas no comércio chinês, tá, principalmente na capital imperial, que era a cidade de Pequim. Então houve a dominação aí, a concessão, tá, desses lugares estratégicos em relação ao comércio na China. Civilização milenar, né, a queda da dinastia Qing, foi a última dinastia do Império Chinês, tá, que foi governada aí, o Império Qing governou a China de 1644 até 1912. Durante esse período tornou-se o maior e mais populoso império do mundo e ajudou a formar a queda da cultura, a identidade cultural da China, mas não resistiu aí à chegada dos ocidentais, ou seja, dos estrangeiros, e à necessidade de um comércio global. Surgimento de república frágil e dividida. Tá? No final do século XIX, o sistema imperial chinês começou a ruir, ou seja, a cair, a se declinar, diante das tensões políticas provocadas por rebeliões sociais e internas, ameaças de invasão estrangeira e divisão da classe dominante. O enfrentamento dos problemas que ameaçavam o sistema imperial necessitava de vultuosos recursos econômicos. A dinastia Manchu ficou diante de dois dilemas. Primeiro, precisava criar um sistema eficiente de impostos. Para isso, teria que acabar com os privilégios da pequena nobreza, que representava a classe de proprietários fundiários vinculados à burocracia, que drenava, né, que sugava boa parte dos recursos extraídos dos súditos em forma de impostos. Segundo, né, precisava encorajar o comércio e a indústria, estimulando a geração de novos recursos financeiros em forma de tributos e o surgimento de uma nova classe social, a burguesia da indústria, tá? Ou seja, a burguesia industrial,
para contrabalancear o poder da pequena nobreza parasitária. Então esses dois problemas eles se mostraram difíceis, né, de serem resolvidos pelos governantes imperiais, pois a pequena nobreza representava a classe social que sustentava todo o sistema imperial. Além disso, a alfândega e o comércio das cidades portuárias mais prósperas estavam sob controle estrangeiro. Assim, houve várias tentativas de aplicar reformas políticas e econômicas. A primeira delas ficou conhecida como a Restauração Chunxi, mas essa tentativa e várias outras fracassaram. O domínio Kuomintang, né, o partido Kuomintang, né, Partido Nacionalista, foi um movimento republicano conduzido pelo Partido Nacionalista da China. O partido foi liderado pelo militar Chiang Kai-shek, que tentou de todo custo unificar a China com a formação de um governo somente nacional. Para concretizar essa tarefa, os republicanos que integravam o Kuomintang combateram incansavelmente os comunistas e os senhores da guerra. Então era a direita da época, né, galera? O que foi aí a denominação dada aos proprietários rurais de senhores da guerra que haviam formado exércitos regionais para manter o controle político e econômico dos seus respectivos domínios territoriais. Contando com um exército poderoso, Chiang Kai-shek conseguiu estabelecer em 1927 controle sobre a maior parte do território chinês e estabeleceu um poder central, ou seja, um poder centralizado que ficou sob a liderança do Kuomintang. Não obstante, né, na China daquele período, qualquer programa político de unificação nacional que pretendesse ser estável ou duradouro dependia de um amplo consenso entre as classes sociais que estavam em conflito latente diante de seus interesses profundamente divergentes. Em 1949, né, foi proclamada a República Popular da China, e o país foi unificado sob o controle de comunistas, a partir do Partido Comunista Chinês, com a liderança e o comando de Mao Tse Tung. Esse aqui era o Chiang Kai-shek, presidente do Partido Nacionalista, do Kuomintang. E esse aqui é o Mao Tse Tung, líder comunista, secretário-geral do Partido Comunista Chinês, PCC. Foi aí que nasceu a China comunista. Com a Revolução Chinesa de 1949, a história do país sofreu uma forte mudança, quando Mao Tse Tung, em discurso feito durante a proclamação da República, afirmou que o povo chinês se levantou. Ninguém nos insultará novamente. Enquanto isso, na ilha de Formosa, chamada Ilha de Taiwan, se refugiaram os nacionalistas, né? Membros aí do Kuomintang, comandados por Chiang Kai-shek, e fundaram a República da China Nacionalista, também conhecida como Taiwan. Implantou-se aí inicialmente na China revolucionária um regime político centralizado no poder comunista, no Partido Comunista Chinês, o único partido político do país, gerado aí por Mao Tse Tung, esse cara aqui, seguido a ideologia marxista-lenista alemã, e também lenista, de Vladimir Lenin, na antiga União Soviética, que foi o primeiro país a ser socialista, né? A revolução é que a China reiniciou o seu conturbado processo de industrialização. Então esse novo governo aí, galera, do Partido Comunista, ele adotou medidas drásticas, como a nacionalização das indústrias, ou seja, deixar tudo estatizado, tudo é do governo, dos meios de produção, a reforma agrária para enfrentar as dificuldades econômicas que ressurgiram, com a Guerra da Coreia em 1950. Em 1955, por exemplo, foram organizadas 1 milhão de cooperativas no campo, acelerando assim a coletivização da agricultura com as comunas populares, são as pequenas e médias propriedades coletivas no campo da agricultura no território chinês. Então, com as reformas socialistas que houve, a produtividade industrial cresceu aí cerca de 400%, o que não aconteceu com os salários, porque só aumentaram 52%. Com as primeiras ameaças do socialismo no governo de Mao Tse Tung, né, com o Partido Comunista Chinês, proclamou aí uma liberalização interna, permitindo diferentes pensamentos políticos no país. Com as críticas ao seu governo crescendo, né, houve uma reação por parte
deste, né, com uma campanha antidireitista, né, que levou milhares de pessoas à prisão. Privatizações, né? Com a morte de Mao Tse Tung, assume aí Deng Xiaoping, tá? O Deng Xiaoping, ele substitui aí, tá, o Mao Tse Tung após a sua morte e transforma aí a China, acelera as mudanças, tá, no campo econômico, tá, industrial, militar bélico, educacional, tá, e no campo, tá, com as 4 modernizações. Tá? Então, após a morte de Mao Tse Tung, né, esse cara chamado Deng Xiaoping, ele assume o cargo de secretário-geral do país, ficando encarregado aí de melhorar, tá, de acelerar a situação política e econômica chinesa, que estava totalmente atrasada em relação aos outros países. Então, com esse intuito aí, o Xiaoping, ele começou aos poucos a abrir o país para o capital estrangeiro, diferente de Mao Tse Tung, que era totalmente contra a chegada de estrangeiros no território chinês, com a sua revolução cultural, com os métodos socialistas, tá, no campo político, principalmente econômico, tá. E com esse intuito aí, o Xiaoping, ele começou aí a abrir o território estrangeiro, território chinês, para os estrangeiros chegarem aqui e investir em capital, investir em tecnologia, tá, e começando aí a absorver e incorporar características capitalistas ao comunismo chinês, que era chamado de socialismo de mercado. Tá? Como uma das medidas para melhorar a situação chinesa, o país passou por um processo conhecido como 4 modernizações no campo industrial, na agricultura, na ciência e tecnologia e nas forças armadas. Então, no campo industrial, no campo da agricultura, no campo da educação e também no campo, tá, bélico militar. Então, essas 4 modernizações que nada mais eram aí que reformas, tá, em áreas estratégicas do país, no campo industrial, agrícola, de defesa e tecnologia. A primeira área a sofrer alterações por Xiaoping foi a agricultura, tá? As comunas populares foram extintas, né, quando elas foram desenvolvidas por Mao Tse Tung, em pequenas e médias propriedades, tá? As comunas populares, as pequenas propriedades coletivas, elas foram extintas. Os agricultores ganharam permissão para vender seus produtos, foi criado um sistema de subsídios para a produção agrícola e foi instaurado lá o trabalho assalariado no campo. Tais medidas estimularam a movimentação de dinheiro, tá, e a criação de mercado consumidor nas áreas que ainda concentravam boa parte da população chinesa. Tá? A maior parte chinesa ali, a maior parte de mão de obra, tá, no interior da China, está no campo agrícola, tá, galera? Que é o interior do território chinês. No campo industrial, né, na década de 80, a abertura econômica estendeu aí o setor, tá, a criação das zonas econômicas especiais, as ZEEs, onde ficaria o livre investimento de capital de fora, ou seja, capital estrangeiro. Tal medida era tão atrativa para as empresas transnacionais, ou seja, as multinacionais, vista que era abundante aí a mão de obra barata e disciplinada na China, além dos subsídios fiscais. E a partir de 1997, a China ela reincorpora em seus territórios, como de Hong Kong e Macau, que eram colonizados por britânicos e portugueses, respectivamente, comprometendo-se em manter o sistema capitalista nessas regiões. Apesar da abertura econômica, a China ainda preserva o sistema político comunista, tá, do tipo ainda totalitário, autoritário, sem expressão, livre pensamento de expressão, sem democracias, a mídia, né, não posso dizer para vocês, o jornalismo, né, a imprensa ela é totalmente acuada, ela não tem a ampla liberdade de falar o que ela pensa, tá? Então não há uma liberdade de expressão no território chinês. Aqui ao lado, galera, a gente vê as ZEEs, né, Zonas Econômicas Especiais, são grandes polos industriais da China, tá, que receberam investimentos, tecnologia, tá, e capitais estrangeiros, tá, com
esse líder, esse secretário, tá, o Deng Xiaoping, que assumiu após a morte de Mao Tse-tung, grande líder do Partido Comunista Chinês. Deng Xiaoping ele transforma a China aí com as 4 modernizações, cria aí as zonas econômicas especiais, ou seja, capital estrangeiro, a economia socialista de mercado, tá? Na China, por exemplo, galera, aqui tive aqui Beijing, Xangai, Xiamen, Shantou, Shenzhen, onde estão concentradas aí as ilhas. Então, galera, na China é assim, né? A economia socialista de mercado se baseia de uma forma bem prática, né? Por exemplo, 50% dos lucros são dos chineses, 50% dos lucros são dos estrangeiros, tá? Isso não deixa aí de ser também uma economia socialista, tá? Mas a economia capitalista dos chineses está bem claro aí no mundo global, tá? Mas uma economia socialista, né? Tá, e aí fala do meio a meio, 50% dos chineses, 50% da empresa estrangeira que está no território chinês aí, com as zonas econômicas especiais, no ramo terciário também, o McDonald's, por exemplo, todos os lucros, né, obtidos durante o ano, né, meio a meio, tá, 50-50, tá. Os territórios não são vendidos, são emprestados, né, são doados temporariamente, né, e quando essa empresa não fica mais na China, ela não pode vender o território porque é tudo da China, ok? Outra economia, a mesma política, né? As mudanças na economia não se falam na política. A política ainda é comunista, tá? Socialista, mas a economia ela é totalmente capitalista, na verdade, no mundo global. Hoje é a segunda maior economia do mundo. Em 2030 pode-se aí que haja aí uma mudança de posição, né? Os Estados Unidos passa a ser a segunda maior economia do mundo e primeira a China. Tá? Aqui somente foi a continuidade da política comunista na China. Ou seja, o unipartidarismo, né? O unipartido, né? O Partido Comunista Chinês no poder, ou seja, partido único. Então aqui falta liberdade de expressão, liberdade de expor o que você pensa, tá? E não ter muitos partidos políticos para você escolher. Diferente nos Estados Unidos, né? Tem os republicanos, tem os democratas, até mesmo na época no século passado, em relação à China, né, o Partido Comunista, os Kuomintangs, né, os Kuomintangs era a direita, os partidos comunistas são de esquerda. Programa de privatizações em 97, ou seja, desestatizar, tá, as empresas nacionais e privatizá-las, né, através de chegada de investimentos estrangeiros. A entrada da China na OMC, a Organização Mundial do Comércio, em 2001, a partir do momento que a China passa a ser um país emergente, em franco desenvolvimento econômico, e hoje é a segunda maior economia do mundo, e tem cadeira cativa lá no Conselho de Segurança da ONU. A abertura de setores antes que eram protegidos, né, com protecionismo, tá, e a ampliação do mercado para produtos chineses, ou seja, a chegada de investimentos estrangeiros e também a saída de produtos chineses para vários países do mundo. A gente vê hoje muitos produtos da China chegando aqui na América, na África, na Ásia mesmo, não é? Na Europa e na Oceania, por exemplo. A gente vê a ampla economia de mercado dos produtos chineses chegando, tá, em várias partes do mundo. A China hoje, galera, tá, desde 2013 para cá, ele passou os Estados Unidos em volume de comércio internacional de 4,2 por 3,9 trilhões de dólares, tá? Então a gente vê aí a economia de mercado chinesa muito forte, muito intensa, as parcerias comerciais, né? O Brasil hoje, por exemplo, o Brasil é o maior parceiro comercial, tem o maior parceiro comercial que é a China, tá? Em segundo lugar os Estados Unidos, mas no século passado os Estados Unidos é o maior parceiro. Então a China vem aí passando, tá, em volume de comércio internacional, tá, suas exportações, ou seja, mandando para fora, né, escoando toda a sua produção industrial para fora do seu país e passou dos Estados Unidos. Tá? Aqui também tem alguns sinais de desequilíbrio, né, a distribuição de renda, aumento da diferença, tá? Isso contribui aí para a desqualificação da renda per capita por pessoa, tá? Isso também agrava um pouco mais aí as divisões de classes sociais. E a distribuição de renda ela não é distribuída de uma forma igualitária, tá?
pela economia ser capitalista na China, né, e não socialista. Então a gente vê uma desigualdade, uma diferença na renda por pessoa no território chinês. A degradação ambiental também é muito forte, tendo aí o carvão mineral, tá, tendo a sua principal fonte energética, que faz com que as fábricas, né, os maquinários, por exemplo, liguem, né, funcionem para produzir cada vez mais e elaborar produtos. Então a fonte energética do carvão mineral ela é muito nociva, né? Ela agrava a poluição atmosférica, consequentemente o aquecimento global e efeito estufa, a corrupção também no governo. Isso aí acontece também não só na China como em muitos países no mundo hoje, tá? Principalmente nos países desenvolvidos e emergentes como a China. E as greves operárias, né, por melhores condições de salário, de trabalho, tá? E todos os operários e todos os trabalhadores veem que a China vem crescendo muito nas suas exportações, né, no mercado internacional, tá? Do comércio global, mas algumas reivindicações, tá, são aí pedidas, né, pelos operários que também são escravizados por empresas multinacionais estrangeiras, como o iPhone também, muitas empresas como a Microsoft, outras empresas aí no ramo da informática, da Nike também, de vestimentas, de calçados, empresas estrangeiras que vêm aí e pagar baixos salários aos operários no território chinês. Níveis alarmantes de desigualdade social, né? O índice de desenvolvimento humano, tá? Vem aí, as desigualdades no índice de desenvolvimento humano vem crescendo muito, tá? Tem aqui em cima aqui o valor de referência para a miséria é de 1,25 dólares, tá, ao dia, enquanto o de pobreza é de 2 dólares. Então o pobre vive com 2 dólares ao dia, e abaixo da linha da pobreza, tá, que é a linha da miséria, de 1,25 dólares, tá, 1 dólar e 25 centavos, né? O segundo maior PIB do mundo é a China, tá? Triplicou a renda per capita entre 2004 e 2012. 12% dos chineses abaixo da linha da pobreza, mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, né? 12 milhões estão abaixo da linha de pobreza, ganhando isso aqui, ó, 1 dólar e 25 centavos por dia, valor de referência, até para menos, tá? Para ter um alimento, uma caloria diária, né, para se alimentar, tá? A diminuição do ritmo de crescimento, tá? A China passou por um período de forte crescimento e depois a economia está desacelerando, tá? Até 2010, por exemplo, o PIB da China, tá, cresceu em média 10% ao ano durante 3 décadas, durante 30 anos, mas desde então a atividade econômica perdeu força, tá? A economia chinesa cresceu aí 7,4%, tá? Antes foi a 10%, então teve uma caída aí de 2,6%, segundo a previsão mais recente do FMI, do Fundo Monetário Internacional, tá? O FMI fala que o PIB do país deve registrar uma alta de 6,8% neste ano, tá? De 6,8%, tá, para 6,3%, tá, em relação ao ano anterior. Então a solução aí foi a elevação do consumo interno, tá? Não só produzir para o mercado externo, mas sim para o mercado interno, para a população ter um poder de consumo maior para elevar a economia. Então aqui temos as exportações maciças, tá, onde os operários ganham baixos salários e exportam para fora, e a China ajuda a China a crescer exportando. E o maior consumo interno, tá, de melhores salários são dos ricos, tá? Por isso que há essa desigualdade social, tá? Onde temos 12% dos mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, tá, dos 12% abaixo da linha da pobreza, até mesmo em desemprego. Pressão por democracia, né? O ativismo crescente na internet, mas a censura, né? Como eu falei para vocês, não há Facebook, não há WhatsApp lá, redes sociais são próprias do governo chinês, tá? As empresas de jornais, telejornais são estatais, então há uma censura muito grande, porque a política ainda é socialista, tá? Mas a economia ela é capitalista, e por isso há uma certa repressão,
um totalitarismo, tá? Muitos endereços na internet são bloqueados, você não consegue acessar sites de fora, não há liberdade de imprensa, tá? De você expor o seu livre pensamento e expor isso nos jornais, tá? Em entrevistas. Então o jornalismo lá ele tem que ser somente voltado para o governo, pressão por reformas democráticas como de Hong Kong, que era a antiga república, tá? Era uma antiga colônia britânica, né, inglesa, né? E Hong Kong não quer ficar aliado à China, então essa pressão muito forte aí para ter uma reforma democrática de Hong Kong ser uma república autônoma, não um país autônomo. Denúncias de corrupção no regime da rede, tá? Houve também algumas condenações de dirigentes com intrigas internas ou reformas, então aí uma pressão muito grande por democracia, para um dia a política, tá, na China também ser capitalista como é a própria economia, né? Então a política ela precisa passar por uma reformulação e sair essa raiz ainda socialista, comunista em seu território. Então galera, é só isso aí a aula de hoje sobre a China, tá? Da sua economia, um pouco da política também. Vocês vão fazer a leitura aí de toda a unidade, todo o capítulo 16, lá na página 416. Eu vou deixar as coordenadas para vocês lá no Google Classroom. Vocês vão fazer a leitura desse capítulo e as atividades também relativadas à economia chinesa, tá ok? Tá ok, galera? Então, bons estudos. Qualquer dúvida, entre em contato comigo no privado. Bons estudos para vocês e até a próxima.